Olá, meus amigos, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, esse canal que trata sobre o tema relacionado a holding familiar e planejamento patrimonial e sucessório da família, ok? Meu nome é Gleice Alves, eu sou advogada, tributarista e já há 5 anos, um pouco mais aí, trabalhando com o holding familiar, decidi criar este canal para nós debatermos temas aí polêmicos em relação a este assunto que está tão na moda, que está sendo tão procurado, não só por profissionais, mas também por pessoas interessadas em fazer a organização do seu patrimônio e principalmente a sua transmissão em vida de forma legal e ordenada, ok, meus amigos? Então sejam todos muito bem-vindos. Se você está chegando hoje aqui no nosso canal, seja bem-vindo 2 vezes, duplamente, né? Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas. Eu ultimamente tenho trazido conteúdos aí muito voltados para a resposta de dúvidas de colegas, advogados, contadores, administradores interessados no tema, né? Então, deixa aqui a sua dúvida, com certeza vai sair um vídeo respondendo ao seu questionamento, ok? Bom, gente, o vídeo de hoje, como eu acabei de dizer, ele trata exatamente de resposta a uma dúvida de um colega, espectador aqui inscrito no canal, e que trouxe o seguinte questionamento. Olha, eu queria esclarecer se é possível colocar dentro da holding um imóvel financiado. Gente, isso é muito comum e isso acontece quase todo dia com quem trabalha com planejamento familiar e sucessório, porque é muito comum que as pessoas tenham ainda imóveis financiados, né? Especialmente pelo sistema financeiro de habitação, em que você tem taxas muito baixas e às vezes o valor que se paga na prestação do imóvel é inferior, muitas vezes até ao aluguel, né? Se a pessoa fosse alugar o mesmo imóvel, ela pagaria mais no aluguel do que numa prestação. Então, às vezes é cômodo que a pessoa tenha adquirido um imóvel, muitas vezes até na planta, tenha feito o financiamento desse imóvel logo que foi finalizada a fase de obra, e aí ela permanece com esse imóvel financiado um bom tempo, ela não tem pressa em quitar, porque o valor da prestação é muito confortável dentro do orçamento, ok? E aí ela não quer imobilizar capital naquilo dali, acaba fazendo outros investimentos, às vezes até adquirindo outros imóveis, né? Mas naquele financiamento ela não mexe. E aí às vezes o cliente chega para você com essa situação, traz vários imóveis, eu estou com o cliente nesse momento, nessa situação, né? Por isso que eu decidi gravar o vídeo, porque eu acho que é melhor responder por vídeo do que por escrito, né? Lá nos comentários do canal, né? Para explicar melhor essa situação. Então imagine esse caso, o cliente, pessoa física, ele agora resolveu fazer o seu planejamento patrimonial, mas ele está com um imóvel que está financiado na pessoa física, tem lá um saldo devedor X, né? E ele quer colocar esse imóvel na holding. Foi essa a pergunta do colega. E aí, meus amigos, vamos lá. Dá ou não dá para fazer isso? Bem, vou ser bem objetiva com a resposta. Dá para fazer isso, mas existe um caminho. Primeira parte da resposta: não é possível fazer por integralização de capital social, ok? Então, isso aí eu já respondo. Não é possível porque esses imóveis, seja com alienação fiduciária, seja naquele antigo financiamento da Caixa que era feito mútuo de dinheiro com garantia hipotecária sobre o imóvel, esses imóveis eles têm impedimento de transferência, porque eles estão trazendo aqui, grosso modo, para a gente não entrar, não é esse o objetivo da dúvida, senão o vídeo vai durar 1 hora, né? Mas grosso modo, eles estão ambos com restrição de transferência, eles não podem ser transferidos onerosamente para terceiros, e a holding é um terceiro PJ, mas um terceiro, né? Porque esses bens estão garantindo uma dívida de financiamento imobiliário, tá certo? E aí, nesse caso, como a integralização de capital social ela se equipara a uma compra e venda, ela é semelhante a uma compra e venda, porque você está entregando um bem, no caso, um bem imóvel, e está recebendo cotas de uma sociedade em contrapartida. Então, nesse caso, o imóvel que está financiado no sistema financeiro de habitação, por exemplo, ele não pode, com financiamento bancário, ele não pode ser transferido por integralização de capital social, ok? E aí, meus amigos, nós temos 2 caminhos para colocar esse imóvel na holding. Um deles é o menos cômodo, né? E o de
mais difícil aplicação, que é quitar o imóvel na pessoa física, e uma vez que ele esteja quitado, com a baixa da hipoteca, com a baixa da alienação fiduciária, aí sim a gente fazer uma integralização de capital social nele na holding, ok? Então a gente aumenta o capital social, em contrapartida a gente traz o bem para integralizar aquele capital social que foi subscrito ali naquelas novas cotas, ok? E aí a gente consegue trazer, mas o imóvel tem que estar quitado. E aí existe uma dificuldade aí, porque muitas vezes a pessoa não dispõe, a depender do valor do saldo devedor, a pessoa não dispõe de valores para concluir a operação dessa forma, né? E aí entra a segunda alternativa, que seria o quê? Seria o que as pessoas, o cliente normalmente chama, né, de refinanciamento na holding, né? Então o que é que seria isso? A holding, ela faria a aquisição desse imóvel através de um financiamento que vai ser feito agora dentro da PJ. É como se fosse a aquisição de imóvel financiado entre pessoas físicas. É a mesma operação. Imagine que eu me interessei por um imóvel que é de uma outra pessoa física, né? E que esse imóvel tem um saldo devedor. Eu tenho um crédito pré-aprovado, eu posso adquirir esse imóvel com esse saldo devedor. O crédito que eu tenho vai quitar o saldo devedor daquela primeira operação, haverá a baixa desse gravame, esse imóvel será transferido para mim, eu passo então a ser a devedora fiduciária ou a devedora hipotecária aí desse bem, ok? E aí ele passa para mim. Na holding seria essa mesma operação. Então, é feita uma análise de crédito da holding, a holding compra o imóvel, quita o saldo devedor e ela faz o refinanciamento, digamos assim, né? Que não é o refinanciamento, porque na holding é o primeiro financiamento, ok? É mais para a gente compreender aí a dinâmica. Então, a holding faz a aquisição desse imóvel, o financiamento é quitado na pessoa física e ela compra esse bem, né? Na PJ. Quais são os inconvenientes, quais são os problemas, o que é que a gente precisa tentar se for o caso do cliente optar por essa operação? Primeiro, vai ter que recolher ITBI, certo, gente? Aquisição onerosa, aí não tem como eu falar em imunidade, ok? Porque a holding está comprando do seu próprio cliente. Ela está pegando um crédito imobiliário dela, está quitando a dívida do cliente pessoa física, ok? E está adquirindo onerosamente esse bem. Então, primeiro ponto, ITBI. Não tem para onde correr. Segundo ponto, pode ter ganho de capital na pessoa física, ok? Venda onerosa de bem imóvel. Então, a gente pode ter uma situação aí de ganho de capital na pessoa física, a depender do valor que constava, né? Aí na declaração de imposto de renda, provavelmente era o total do valor financiado. Se a gente teve aí uma valorização imobiliária significativa desse bem, a gente sabe que aí tem imóveis, financiamentos imobiliários aí em torno de 30 anos, é possível fazer um financiamento de até 360 meses. Então, é possível que tenha aí o gap imobiliário em cima dessa diferença, pode ser de ganho de capital, ok? Então, segundo inconveniente. E no caso, gente, que por último, mas não menos importante, é uma questão que ela não é legal. Isso que eu vou falar não é legal. O que é que eu estou querendo dizer que não é legal? É porque é ilegal? Não, é porque a lei não disciplina isso. É uma questão que ela é comercial, que é esse financiamento que é feito dentro da PJ. Porque normalmente o financiamento imobiliário que é feito dentro de pessoas físicas, que é feito por pessoas jurídicas, desculpe, né, dentro de empresas, PJs, vou repetir, né, ele não tem os mesmos atrativos em termos de taxa e em termos de prazos que existem, que são possibilitados pelos financiamentos na pessoa física. Então, às vezes, especialmente se for pelo sistema financeiro de habitação, aí é imbatível, gente, porque aí o sistema financeiro de habitação, ele é exclusivo para pessoas físicas, né? Ele tem taxas e prazos realmente que são imbatíveis dentro do mercado, né? Uma PJ refinanciando, né, entre aspas, né, refinanciando esse imóvel, ela nunca vai conseguir as mesmas condições, ok? E aí, a depender do saldo devedor do cliente, vou dizer de novo, a depender do saldo devedor do cliente, é mais interessante muitas vezes ele fazer um esforço para quitar o bem, ainda que demore um pouco mais, tá certo? Do que trazê-lo para dentro da PJ, porque muitas vezes, como eu disse, a depender desse saldo devedor, o aumento das parcelas, ele é significativo, né? E aí não se torna comercialmente
interessante para o cliente. Então, gente, é muito importante, antes mesmo de analisar ITBI, antes mesmo de analisar a possibilidade de ganho de capital, na minha opinião, foi o que nós fizemos com esse cliente que temos no escritório atualmente numa situação semelhante, é fazer a simulação deste financiamento na PJ do cliente, ok? Então, a holding fazer a simulação, e se eu fosse pegar um crédito para fazer uma operação imobiliária dessas, né, para fazer a aquisição desse imóvel, entendeu? Fazendo a quitação desse saldo devedor e adquirindo esse imóvel, né? Qual seria o custo dessa operação na PJ, né? Eu já vi alguns vídeos, alguns conteúdos, às vezes falando assim, o banco vai adorar essa operação porque a PJ não morre, a pessoa física pode morrer. Então, quem está adquirindo o imóvel é alguém que não morre. Gente, eu queria trazer uma observação em relação a isso, né? Isso não é de todo uma verdade do ponto de vista de concessão de crédito. Por quê? Porque na grande maioria, esses contratos de financiamento imobiliário, eles são acompanhados de seguros em relação ao imóvel, tá certo? E aí, a STJ já disse que não configura venda casada em virtude da complexidade do montante do valor financiado, ok? Então, existem esses seguros que aí, na hora que há uma situação que a pessoa física morre ou ficou permanentemente inválida, esse seguro, ele quita o financiamento, o que não ocorre na PJ. Então, veja que isso, por si só, né, já traz um impacto significativo em termos de taxas de financiamento mais favoráveis na pessoa física do que na PJ e de prazos. Porque, veja bem, quando você alinha, né, um financiamento bancário que está atrelado a um bem imóvel que é dado como garantia da dívida, além disso, um seguro, para situações de morte ou de invalidez, gente, o banco praticamente, ele praticamente, né, não estou dizendo que 100%, mas ele praticamente não perde esse financiamento. Né? Não perde, ao contrário do que acontece na PJ, né? A PJ não morre, de fato a PJ não morre, mas a PJ está sujeita a uma falência, a PJ está sujeita a uma recuperação judicial, né? E o banco, ele não vai olhar e dizer, não, hoje é uma holding, amanhã essa empresa pode mudar de objeto, por exemplo. Então, o banco, ele vai analisar risco da operação, né? E outra, se essa holding acabou de ser aberta, se ela ainda não tem uma receita, né, e tempo de abertura suficiente para justificar esse financiamento, ela nem consegue aprovação de crédito. Ok, meus amigos? Então, são questões que precisam ser levadas em consideração na hora de oferecer a ferramenta para o cliente, né? Por quê? Porque aqui, didaticamente, a gente pode encontrar 50 soluções, né, possíveis. A questão é, elas são implementáveis, elas são eficazes, ok? Então, no caso aí, para quem de repente ficou curioso, no caso do nosso cliente, não foi interessante fazer essa operação na PJ, tá certo? Porque ele não tinha tempo de abertura ainda da holding e mesmo que tivesse, as taxas e os prazos não justificavam a operação, ok? E aí, como não era um saldo devedor tão importante, tão grande, ele preferiu tá se organizando para fazer a quitação, enquanto a gente está transferindo outros bens, ele vai fazer a quitação desse imóvel para só depois de quitado trazê-lo aí para a holding através de integralização de capital social. Ok, meus amigos? Mas assim, o que é que a gente precisa entender dentro dessa sistemática, né? Imóvel financiado, ele não tem como entrar direto na holding se for por meio de integralização de capital social, a menos que haja um esforço prévio do cliente para quitar esse imóvel na pessoa física e trazer. E aí, nesse caso especificamente, a gente tem dupla vantagem, certo? O imóvel já entra quitado, tripla na verdade, desculpem. O imóvel já entra quitado, 2, ele pode pedir imunidade do ITBI, porque aí eu estou integralizando capital social, entra na imunidade constitucional do artigo 156 da Constituição Federal, tá certo? E não tem ganho de capital, porque a gente também viu que pelo regimento do imposto de renda, regulamento do imposto de renda, a gente pode fazer a integralização pelo valor histórico do bem que consta na declaração do imposto de renda da pessoa física, ok? Então aí também não vai ter a incidência de ganho de capital. Então vejam que é um caminho, apesar de ser um caminho mais lento, mas é um caminho mais interessante para o cliente,
né? A menos que por algum motivo ele tenha pressa em trazer e concluir o planejamento, aí por diversas questões, né, que podem ser aí satelitárias dentro do planejamento, mas que podem interferir em termos de prazos. Então, meus amigos, importante analisar caso a caso, né? Mas volto a dizer, quais são os gargalos? A possibilidade de financiamento ou não e suas condições na PJ e na PF, ok? Se é execuível uma quitação desse saldo devedor na pessoa física, que seria o melhor cenário, né? E a questão do tempo, né? O prazo que o cliente dispõe para a conclusão do planejamento. Ok, meus amigos? Então, caríssimo, espero ter respondido a sua dúvida. E se essa era a dúvida de mais pessoas, eu espero ter respondido. Se não respondi, coloca aqui nos comentários. Olha, ainda fiquei com a dúvida nisso, ainda fiquei com a dúvida naquilo, que aí a gente já coloca para o próximo vídeo solucionar esses questionamentos. Ok, meus amigos? Obrigada mais uma vez e estamos aqui à disposição. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe seu like. Vamos fazer desse canal um grande campo de debates aí de questões relacionadas à holding familiar e planejamento familiar e sucessório. Ok, meus amigos? Um abraço, até nosso próximo vídeo.